filho te bate, te morde, xinga, bate no amigo. Se você se identificou com alguma dessas reações do seu filho, então fica nesse vídeo que eu vou te ensinar como lidar com esse comportamento e o que a gente pode fazer para melhorar. Uma criança agressiva não significa criança mal educada. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a raiva, essa agressividade infantil, é uma reação primitiva do nosso cérebro. Nada mais é do que uma resposta automática à ameaça ou ao medo. E pasmem, isso é importante para a sobrevivência da nossa espécie. Imaginem que se a gente não sentir medo, a gente não reage, a gente não se defende. Então a raiva ela é importante, entendam isso. Mas eu entendo, ninguém quer uma criança dentro de casa brigando, batendo, te mordendo. Eu entendo. Não pense que eu tô livre disso não, hein? A minha filha tem 2 anos e 3 meses e olha, já tiveram alguns episódios aqui. Mas como eu costumo falar, uma vez que a gente entende o que tá acontecendo no cérebro dessa criança, fica mais fácil a gente saber lidar, a gente tomar algumas medidas para se precaver desse comportamento. Vocês já perceberam que a gente também tem sentimentos agressivos? A gente também sente raiva? Quando a gente se sente ameaçado? Quando alguém toma algo da gente? Então entendam, se nós adultos também sentimos raiva, por que a criança não pode sentir? O que diferencia então os adultos da criança? O autocontrole. Nós temos um filtro que nos impede de reagir à nossa raiva. Então, na maioria das vezes, a gente se controla. A criança não tem esse filtro. Se no momento da raiva você tem vontade de quebrar uma porta, mas você não faz isso, é que os seus anos de maturidade foram responsáveis por isso. A criança ainda não tem esse autocontrole. O cérebro da criança, ele ainda está em formação. Então, a gente que precisa ensinar elas como lidar com isso. Existem alguns gatilhos, sim, para a criança ficar mais agressiva. Pensem comigo. Às vezes você tá num dia super estressante, pegou trânsito, tava chovendo, se atrasou para um compromisso, tá super cansado, levou bronca do chefe, levou uma multa. Quando isso acontece de forma excessiva num dia, você também não fica muito estressado? Pois é, com a criança é a mesma coisa. Às vezes a criança tá num dia mais cansativo, um amiguinho tirou o brinquedo dela, ela teve um dia cheio na escola, pode ter um dia que ela esteja mais agressiva. Por isso que a gente precisa prestar atenção no ambiente. O que está acontecendo naqueles dias? O que está acontecendo naquela semana? Mudança de rotina também influencia demais. Algo que é muito importante deixar claro aqui, o fato de uma criança ter comportamentos agressivos em casa não significa que as pessoas agem de forma agressiva com ela. É como eu falei, é o natural a criança ter comportamentos agressivos, mesmo que a casa dela seja um ambiente tranquilo. Mas fique claro que o oposto pode acontecer. Se a criança mora num ambiente hostil, pais brigando, gritos, ela vê pessoas próximas brigando, até com o cachorro, isso pode torná-la mais agressiva sim. Um fator importante também que desencadeia a agressividade na infância é o sedentarismo. Infelizmente, essa geração de telas e até a pandemia tem influenciado muito para isso acontecer. Quimicamente falando, uma criança que não gasta energia brincando na rua ou ar livre, essa energia precisa explodir de alguma forma. Às vezes, sim, essa energia explode através da agressividade. Agora você já viu um bebê e você ficou com vontade de morder? Eu já. Essa é a agressividade positiva. Ela vem por conta da euforia, da alegria da criança. Ela precisa ser controlada? Sim, precisa. Mas ela acontece de forma positiva. A criança, às vezes, ela tá tão feliz, tá tão eufórica, tão empolgada com algo ou acha que é algo tão fofo e ela não controla. Então ela aperta, ela puxa, ela morde. Muitas vezes, inclusive, a mordida ou tapa, ele é seguido de riso. Então, às vezes ela bate, ela morde, ela ri ao mesmo tempo, é apenas o corpo dela liberando aquele estresse. Mas então o que fazer? Jamais responda batendo. Quando você responde de forma agressiva, a criança vai aprender que é assim que se resolve as coisas e é assim que vai continuar sendo. Então, quando de fato ela ficar brava com o amiguinho, ela vai bater. Você faz isso. A criança precisa te ver como um espelho. A criança tem uma capacidade absurda de copiar o que a gente faz. Então, se a gente mostrar para ela que nós temos autocontrole, a criança tende a copiar isso da gente também. Então vamos começar ensinando elas a se acalmarem nesses episódios. Tente descobrir o gatilho da calma da sua criança. O que é isso?
todo mundo tem um gatilho da calma. Se a criança, se seu filho está muito irritado, está muito estressado, algo sempre acalma ele. E você precisa descobrir o que é. No caso aqui da minha filha, é a gente distrair ela com alguma coisa. Então a gente normalmente pega ela no colo, leva ela para fora, mostra um passarinho, mostra alguma outra coisa. Algumas crianças precisam de espaço, de um abraço, precisam se distrair. Quando a criança está muito agressiva, é se acalmar. Mostrar para a criança que você está calma. Quando você também explode, a criança tende a copiar o que você está fazendo nesse momento. Então dificilmente ela consegue se acalmar. Então você é o adulto da história, não é? Então você que precisa mostrar para ela como faz. Mas se para você é difícil se acalmar, imagina para uma criança. Isso se agrava sim quando a criança ainda não sabe falar. Então se a criança fica muito brava com algo e ela não sabe se expressar, ela tende também a reagir dando tapa, mordendo, batendo, gritando, porque a forma de expressão mais comum é falando. Então a agressividade nesse caso é apenas uma forma de expressão quando ela está com raiva. Se o episódio acontecer perto de outras pessoas, esqueça as outras pessoas. E não brigue com ele na frente de outras pessoas. Não interessa o que as outras pessoas pensam, porque não são as outras pessoas que estão educando ele. Leve ele para um canto. Não tente consertar algo na hora do estresse, porque ela não vai absorver o que você fala. Imagine, você está muito brava, está numa situação de muito estresse e alguém falando. Não adianta nada. Então espere as coisas se acalmarem. Descubra o gatilho da calma dela, valide o sentimento que ela está sentindo. Validar sentimento não significa que você concorde com a atitude dela, mas você está se mostrando como se fosse a melhor amiga dela. Fique do lado dela. Se a agressão for com você, deixe ela com outra pessoa, então, até você se acalmar. Deixe para conversar num momento mais calmo. Hora do estresse não é a hora de conversar. Vocês já ouviram falar no neurônio espelho? Ele é um grande aliado para o comportamento infantil. O neurônio espelho nada mais é um reflexo automático do cérebro. Então, se a criança te bateu, ensine a ela sobre a dor através da sua dor, não através da dor dela. Então, se ela te bateu, você ensine uma dramatização. Ai, doeu. A criança tem uma empatia natural. Então, quando isso acontece, normalmente a criança se sente até mal pelo que fez. Às vezes pede desculpa sem a gente pedir nada. Então essa tática de encenar a dor é excelente, mas ela só vale quando a agressão é com você. A partir do momento que você aprende a lidar com as emoções, com as frustrações e ensina isso para a criança, imagina que herança valiosa você está deixando para a criança. Porque assim elas vão conseguir se expressar, se sentir acolhida e vão aprender a lidar consigo mesmas de forma mais fácil. E ainda evita anos de terapia depois. O processo leva tempo, não é do dia para a noite que a criança vai aprender. Provavelmente ela vai ter comportamentos assim por alguns anos, porém eles vão diminuindo. Quanto menos a criança sabe se expressar, mais esses episódios são recorrentes por conta da imaturidade do cérebro mesmo. Ou porque ela não tem outra forma de se expressar. E sabe aquela história de dizer, não bate, bater é feio? Bater não é feio, bater machuca. Explique de forma objetiva por que ela não pode bater, porque bater machuca, ponto. Quando você fala que bater é feio, você está sendo muito abstrato com a criança. A criança não entende o que é feio ainda, mas ela provavelmente já vai entender o que é machucar, o que é a dor. Então explique, bater machuca, bater causa dor na pessoa. Fica o lembrete, quando a criança tiver episódios muito frequentes, ao ponto de ninguém conseguir lidar com ela, nem babá, nem escola, nem os próprios pais, nem parentes próximos, aí pode ser caso de algum transtorno e apenas um especialista pode trabalhar com isso. E é isso, se você gostou, comenta aqui, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!